Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pensar sobre o que é a vocação do ser humano. Então, disse ele, no caso Deus, não toqueis nos meus ungidos e a nenhum de meus profetas maltrateis. Salmos 104, versículo 15, na tradução litúrgica. Então, algum itinerário aí para nós pensarmos sobre isso. Primeiro, todos somos vocacionados. Então, todos nós nascemos para a vocação de Deus, porque a própria vida já é um chamado. Então, em primeiro lugar, esse chamado à vida, em Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a nossa vida vem de Deus, vem desse sopro, desse Espírito do próprio Deus, que nos faz viver. Então, Ele nos chamou à vida, é o primeiro chamado. Segundo, nós não vivemos para nós mesmos, então somos chamados para fora. E então Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou no versículo 26, a imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. Então Deus cria o homem, cria homem e mulher, cria nessa diversidade para dominar a criação, para gerenciar essa criação, para ter um governo pastoril para com a criação e ser com-criador com o próprio Deus. Então, chamados à vida, essa vida doante, né? Terceiro lugar, ao próximo, né? Então, João 3,34, novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É a frase famosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que o amor encerra todas as vocações. Então, somos chamados a gerenciar, a pastorear a natureza, mas em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o irmão, que é o amor. Então, não existe vocação se não tem amor. Se não tem amor, não é vocação. Em dois estados diferentes, então, o matrimônio, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É isso que Jesus vai recordar lá em Mateus 19. Em Efésios 5:25, e vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o matrimônio é uma via de vocação em que a pessoa escolhe viver, o homem com a mulher com o homem, nessa perspectiva de amor entrega, na geração de filhos, para verdadeiramente santificar-se e santificar o outro. Outra via é o celibato, não só o celibato sacerdotal, mas qualquer celibato. Então, é um outro estado de vida, que aí são solteiros no mundo, ou na vida consagrada, viúvos que não querem mais se casar, ou pessoas separadas que vivem na castidade. Então, a palavra de Deus para este estado de vida, Mateus 19:12, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizerem eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admite. Quem tiver ouvidos, ouça. Então, essas pessoas que se fizeram eunucos, se fizeram homens, aqui no caso, que não querem se casar. Ou as virgens em 1 Coríntios 7, aquelas mulheres que não optam por não se casar, mas sempre nessa abertura de fazer o bem. Não como no matrimônio para uma pessoa só, mas para várias pessoas. E tudo isso, seja no celibato, seja no matrimônio, é a partir de Cristo, né? Que vivemos esses dois estados. Por isso, entender Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E não é que Cristo Jesus anula o ser, nele que nós vamos viver, ser homem, mulher, ser escravo ou livre, ser judeu ou grego. Então, nele é que nós vamos viver estes estados. Então, resumindo, uma vocação é para a vida, para servir e para fazer viver.
no próprio estado e sempre em Cristo Jesus, nós como cristãos. Mas qual vocação? Então, primeiro ponto para se pensar, temos um projeto de Deus para viver esse amor. Então, Deus tem um projeto para nós vivermos esse amor. Não somos nós que decretamos, por isso, vocare, o chamado vem dele, ninguém se chama, né? Em Efésios 2:10, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, a imagem do próprio Pai, para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nela andássemos. Essa é a vocação. Então, cada um tem uma estrada de boas obras para cumprir e nós somos chamados a cumprir essa estrada de boas obras. Mas como discernir vocação? Então, as duas amplitudes da vocação. Primeiro, a interna, que é a aptidão interna, o querer, e os sinais de Deus na história. Então, vamos pegar o caso de Ana, a mãe de Samuel. Então, em 1 Samuel 1, versículo 2, Elcana possuía duas mulheres. Ana era o nome de uma e a outra chamava-se Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha nenhum. Na amargura de sua alma, versículo 10, ela orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se quiseres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça, porque será um consagrado. O que nós queremos nos ater é esse desejo. Então, nós temos que ler que esse desejo foi Deus que colocou no coração de Ana. Como coloca os desejos em cada coração vocacionado. Seja o desejo de um homem por uma mulher, porque é ali que começa já o sacramento do matrimônio, seja o desejo de se consagrar a Deus no celibato, seja no mundo, seja na vida consagrada, seja no sacerdócio. Então, esse desejo é por Deus. Mas como a gente sabe que o desejo veio de Deus? Então, vem os sinais de Deus. Sem os sinais realmente ir ao encontro da aptidão, então nós podemos falar que não é vocação. Olha o que aconteceu com Ana no versículo 19. Levantaram-se bem cedo e depois de se terem prostrado diante do Senhor, voltaram à sua casa em Ramá. Elcana se uniu à sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Quer dizer, a iniciativa do sinal, do atendimento, como foi com Sara, como foi o encontro de Isaac com Rebeca, e o que não falta são esses sinais da história e que Deus vai conduzindo para a realização da própria vocação. Versículo 20, Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, e aí a etimologia, porque disse, eu pedi ao Senhor. Então, ela pediu e o sinal veio. Então, veio, e no caso de Sara tem até a aparição dos três divinos, seres divinos, etc. Então, Deus vai dando sinais do cumprimento da vocação. Porque o Senhor da vocação é o próprio Deus, de todas elas. Tarefa de cada um de nós, primeiro, para com a própria vocação e a dos outros, fazer crescer. Ninguém cuida da própria vocação se não cuida da vocação do outro. Então, na medida que eu cuido da vocação da outra pessoa, eu estou cuidando da minha, e vice-versa. Se eu cuido bem da minha vocação, eu vou cuidar bem da vocação do outro. Primeiro, vocação, então, é para a vida, para servir, fazer viver, recordando que nós vimos no próprio estado em Cristo Jesus. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2226, os pais têm a missão de ensinar os filhos a rezar e a descobrir a vocação de filhos de Deus. É a vocação primária. Então, a vocação educar para ser humano e educar para ser filho de Deus. Então, os pais têm a obrigação de fazer com que essa vocação cresça. Essa vocação, esse chamado a ser filho de Deus se desenvolva.
especificamente no número dos 2232, são importantes, mas não absolutos, os laços familiares. Quanto mais a criança cresce para a maturidade e autonomia humanas e espirituais, tanto mais a sua vocação individual, que vem de Deus, se afirma com nitidez e força. Os pais devem respeitar esse chamado e apoiar a resposta dos filhos para o seguir. Hão de convencer-se de que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus. Quem ama mais o pai do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37. Aqui vai falar especificamente da vocação e o reino de Deus, mas podemos aplicar isso a toda e qualquer vocação. Então, na liberdade, conduzir a pessoa a responder o próprio chamado e ajudar a isso. Quem não faz a própria vocação crescer ou a dos outros? Então, um exemplo primeiro é Caim, Gênesis 4. Então, primeiro vem a decisão da morte, que nasce no coração. Mas não se agradou Caim e disse a oferenda, no caso Deus, e Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. O Senhor disse a Caim: por que estás irritado e porque o seu rosto está abatido? Se estivesse bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se estás bem disposto, não está bem disposto, não jaz o pecado à porta, porque aí o sentimento da inveja está crescendo. Como animal acuado te espreita, podes acaso dominá-lo? Então o coração do homem é profundo e daí vem. Caim, de vez melhorar na sua vocação de oferecimento a Deus, o que ele prefere? Ter inveja do outro e matar Abel. Então ele renuncia de fazer a tarefa tanto de crescer na própria vocação como na do outro. E aí vem a resposta de Deus após a morte de Caim. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda de meu irmão? Então ele põe para fora exatamente o que estava lá dentro. Ele não é guarda do irmão dele. Então ele despreza a pessoa do outro. Mas vem algo além. O julgamento de quem faz isso pertence ao próprio Deus. Daqueles que não fizeram nem a própria vocação crescer, vamos lembrar-nos de Judas Iscariotes e de Caim. Então Caim disse: minha culpa a Deus, minha culpa é muito pesada, não vou suportá-la, vou matar. Vê que hoje tu me banes em solo fértil, terei que me ocultar-me longe da tua face, serei um errante e fugitivo para sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar, me matará. O Senhor respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Por quê? Aquele que barra o caminho do crescimento da vida da outra pessoa, e no caso é o desabrochar de uma vida, quem muitas vezes a gente ouve testemunho de pessoas que perderam filhos. Como estaria meu filho hoje? Será que estaria casado, com filhos, etc. Por quê? Porque o natural da vida é o desabrochar. A pessoa vai e quebra isto daí. Então, a marca de Caim é o quê? O julgamento de quem faz isso vai ser com o próprio Deus. Não vai ser um outro homem que vai fazer isso, é o próprio Deus que vai fazer isso. Pode se perder a própria vocação? Sim. 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, porque aí vem a conclusão, realmente não tem: não tornarei contigo, visto que rejeitas a palavra do Senhor, já que ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então o Senhor da vocação é Deus. E aí os sinais vêm, porque Saul foi desobediente. Então é um sinal concreto de que ele nega a própria vocação.
interessante a palavra de Davi, né? Confirmando aquilo que foi feito em Caim. 1 Samuel 24:10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns, Davi falando para Saul, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque eu disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Então, o ungido pertence ao próprio Deus, e é Ele que vai se encarregar disto. A vocação pertence a Deus. Então, aí o nosso versículo do Salmo, disse ele, não toqueis nos meus ungidos e nenhum de meus profetas maltrateis. Esse ungido é Messias, né? Messias quer dizer ungido, aí aquele que é o Messias, que na nossa tradução grega é Cristo. Pode ser o rei, 1 Samuel 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aqui é a unção do próprio Saul. Sacerdotes, Êxodo 29:7. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça e assim ungirás. Só que o versículo do Salmo se aplica nem a rei e nem a sacerdote, mas aos patriarcas. Então, o que nós podemos concluir? Que todo Israel é um reino de sacerdotes, é um reino de ungidos. Êxodo 19:6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Então, todo vocacionado aí é precioso diante de Deus. Então, nem a própria pessoa pode tocar na própria vocação, e ela tem que fazê-la crescer. Então, o marido que trai adulterando, ele está indo contra a própria vocação. A pessoa com que cai com ele está tirando a vocação de alguém. E assim nas outras vocações a mesma coisa, né? Então, nós vamos lendo verdadeiramente os sinais de Deus, de cada ungido. Isaías 61:6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Salmo 28:8, o Senhor é a força do seu povo, refúgio salvador do seu ungido. Abacuque 3:13, tu sais para salvamento do povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, ele descobre todo o fundamento. Então é Deus quem preserva o seu ungido. Então somos todos ungidos, somos todos cristãos. Deus cuida dos ungidos e todos devemos cuidar, tanto da própria vocação como do outro. Lucas 21:18, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É esse processo que nós cremos que Deus conduz à vocação. Mas podemos fazer perder, como Caim. Caso alguém, Mateus 18:6, escandalize um desses pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Então, quem toca em pequenino, tirando a pessoa do chamado de Deus, de ir para Deus ou de viver a própria vida, melhor seria que tivesse sido morto. Não é que aqui está falando de suicídio, mas melhor seria que fosse morto do que acontecer isso. E encerrando, Mateus 25, versículo 34, no fim do mundo. Então dirás, aí relacionar pequenino com pequenino, ao rei estiver à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebi por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo, pois se vi fome, me deste de comer. Então, essas pessoas, elas ajudaram vocações a vida crescer. Por isso elas são benditas. Responderam o rei, mas quando nós fizemos isso? Em verdade vos digo, cada vez que eu fizesse a um desses meus irmãos mais pequeninos. Então Jesus se identifica com cada pequenino, chamando de irmão. A mim o fizeste. Em seguida dirá aos que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo
eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me desse comer. Então essas pessoas não cuidaram da vida do outro, não cuidaram. E, versículo 45, ele responderá, mas quando nós fizemos isso, e ele responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que eu deixar de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Aqui não fala irmão, porque o mal não viu no outro o irmão para ajudar no crescimento da própria vida e da própria vocação. Então, vocação para a vida, nós devemos descobrir a estrada de boas obras que o Senhor nos deixou, ver aquilo que queremos como Ana, ver os sinais que Deus coloca na nossa história, e aí, nesse próprio estado, seja do matrimônio, seja do celibato, em Cristo Jesus, viver o nosso chamado e realizar essas boas obras, as quais o Senhor nos chamou a fazer. Peçamos a proteção de Deus, que o Senhor proteja os seus ungidos e os conduza à vivência da própria vocação. O Senhor os abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.